para Jesus. Uma calorosa salva de palmas. Meus amigos, felicidade é ter Jesus. Felicidade é andar na luz. Isso foi um corinho que Deus me deu a letra. Foi mais ou menos 76 para 77. A gente tinha acabado de fazer um tabernáculo de madeira em Padre Miguel. Ficou meio tortinho, que a gente não tinha muita prática. E eu ficava lá olhando assim na linha, assim, abaixa um pouquinho, aqui e tal. Aí o irmão depois chegou e disse: o senhor não conhece nível de borracha, não? Eu falei: não conheço. Ele falou assim: se eu ponho aqui, você vai até no Japão e dá tudo direitinho. Aí eu mandei comprar, mas já está no final já, aí ficou tudo certinho. A gente não sabia, mas fizemos tudo ali, cerramos, fizemos. E o banco que nós tínhamos que fazer também, eu comprei as tábuas, e nunca trabalhei de marceneiro. Eu aprendi, eu sou sapateiro de profissão, tanto de indústria como de remendão, de remendar coisa. Mas desse negócio de carpinteiro, não. Aí eu mandava uma pessoa sentar assim: senta. Está confortável? Não está. Aí eu descobri que 42 centímetros era a média, que era boa para todo mundo. Aí eu fiz direitinho e funcionou muito tempo lá. Enchia de gente, o banco não caiu, a gente pregou direitinho, e Deus operando. Demônio, que não era brincadeira aquele tempo, o pessoal ia muito para macumba, essas coisas, mas voltava carregado, ficava todo torto lá e fazendo aquilo lá, a gente expulsando o demônio, a pessoa, mas sumiu a minha hérnia, sumiu a minha dor de cabeça, sumiu o meu caroço e tal, tudo obra de demônio. E Deus fez um trabalho lindo em nome de Jesus. Hoje Deus está fazendo coisas bonitas. Vai ser uma tristeza se você não receber a sua bênção, que pode ser uma dor, sim, pode ser uma dor complicada, que não tem remédio que manda embora. Pode ser uma sequela, que você teve um acidente e tal, e quando você vai andar, você fica até com medo. A Bíblia diz que o perfeito amor te lança fora o medo. Tira o medo da sua vida, senão você não vai andar nunca. E tem pessoa que fica só assim, jogando o corpo lá, porque não está aguentando. Não, você tem que ficar normal. Tudo a normalidade é do diabo, você é pessoa de Deus. Pois eu vou tomar posse da bênção hoje em nome de Jesus. Toma posse, ora sério, e quando terminar a oração, você que não podia andar, sai andando. Mesmo que esse pastor já não mandar, aquele que é o garimpeiro nosso, aí você vai andar normal, você vai andar e vai andar e vai andar, porque senão você vai ficar mancando a vida toda. E diz que o uso do cachimbo, a boca fica torta, né? Então, tira esse cachimbo da sua boca aí, para os seus pés ficarem bons, suas mãos ficarem boas. Ah, missionário, eu operei o seio e desde então só consigo levantar aqui. É porque talvez tinha dado metástase para o outro músculo aqui e o braço não está indo. Mas Jesus cura, aí terminou, você levanta lá em cima, toma posse da bênção e faz tudo que você não podia fazer, porque isso agrada a Deus. Amém? Vamos agora estudar a palavra de Deus, pessoal. Hoje é Santa Ceia, hein? Nós estamos estudando a história do rei Asa, mas não como já estudamos no passado, e sim, hoje vamos ver uma mancada que ele deu, que eu espero que você não dê. O rei Asa, quando ele assumiu, está no 2 Crônicas 14, o pai dele tinha morrido, chamado Abias. O reino já tinha separado da casa de Davi. A casa de Davi ficou Judá e Benjamim, que o Asa era dessa parte. O das 10 tribos, chamado Reino do Norte, também tinha o nome de Samaria, de Efraim ou de Israel, o Reino do Norte. 4 nomes aí que identificavam eles. E cresceram muito eles. E o Asa, quando pegou o reino de Judá, que o pai dele morreu, o pai dele não foi um rei muito bom, mas não é que não foi uma peste não, mas não fez o que tinha que fazer. E a coisa estava uma confusão tremenda. E o Asa então colocou tudo em ordem. Como é que ele colocou? Ele começou a pregar para o pessoal: nós temos que obedecer a palavra de Deus. Sabe quando a sua família vai ser uma família abençoada? Quando todos lá estiverem meditando na Bíblia, vivendo a Bíblia, aceitado Jesus, servindo a Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se não estiverem, um dia nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Não tem esse negócio.
ontem eu recebi um telefonema de uma mulher de um dos nossos pastores, e ela trabalhou com a dona Madalena uns 20 anos ou mais. Criou os filhos. É tanto que o dia que ela saiu, queria se casar, e resolveu mudar de ares, o Marcos, que hoje está aí, é deputado federal lá pelo Rio de Janeiro, tinha uns 13 anos, ele foi na rua chorando atrás, não vai embora, você é a minha verdadeira mãe de criação, eu amo você, senão eu tenho que seguir outro caminho. Eu falei, deixa, Marcos, ela tomou a decisão dela. Mas ela me ligou chorando, mas chorava muito, que o marido tinha morrido. Ele já estava mal há uns 3 anos, Deus ainda deu tempo para a coisa ali. Aí eu falei assim, Madalena, para de chorar. Morte e nascimento são 2 coisas que Deus é que faz. Ele que escolhe o dia que nós vamos nascer, Ele é que escolhe o dia que nós vamos morrer. Os obreiros, vai passeando no meio aí, ajuda a pessoa que está lá, que às vezes não sabe abaixar o som. Aqui não precisa nem perguntar não, vai no meio do povo e ajuda aí. Se você está com o telefone não sabe, é só levantar o dedo, que a gente esquece mesmo. Não é para você ficar triste não. Mas vamos continuar aqui na palavra. Aí o Asa foi... Vamos falar do Asa. Não, eu falei com ela assim, você não escolheu o dia de nascer, nem vai escolher o dia de você morrer. É o dia que Deus vai ceifar a sua vida. Ele te dá o tempo aqui para você conhecê-lo, viver, pregá-lo e depois de desfrutar dele por toda a eternidade. Você vai ficar no céu para todo sempre. E então você não tem que chorar mais. Para desse choro. As pessoas que não conhecem o Evangelho se desesperam, nós não. Ele foi para estar com o Senhor, acabou. Lá nos Estados Unidos já fui a alguns sepultamentos da esposa do Osborne, do próprio Osborne, do Kenneth Hagin, e alguns deles eu tive o prazer de estar lá e tal. Os pastores contam até caso engraçado dele nas pregações. E o pessoal até ri, mas não tem aquele ambiente fúnebre. Não, que é isso? Ali está o corpo que estamos despedindo dele, porque a alma já está na mão de Deus. Aí ela parou na hora. Então a gente tem que ter Jesus na vida para poder, quando chegar a nossa hora, ir. Aí o que aconteceu? O Asa, como ele resolveu a coisa, então eu falei de a família toda ser de Cristo. A nação começou a prosperar, mas enriqueceu muito. Aí ele deu uma mancada. 8 anos de paz, de progresso, de prosperidade. Vai escutando isso. Isso está aqui no capítulo 14. Eu estou citando isso aqui, você vai. Ele disse o seguinte, o versículo 7. Disse, pois, ainda: edifiquemos essa cidade, cerquemo-la de muro, torres e portas e ferrolhos diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Ele tinha um exército de 300 mil em Judá, vai escutando. E tinha o pessoal de Benjamim também, que era 280 mil. Na hora que ele falou essa bobeira, vamos fazer as muralhas e tal, para poder ficar protegidos, ele esqueceu que ele pegou o país uma bagunça. Mas ele trouxe Deus para o povo dele. E Deus resolveu. Deu paz, todo mundo começou a viver certo, começou a prosperar, a nação ia bem. E ele, quando falou isso, ele abriu a porta do inferno para o diabo mandar. Lá da Etiópia, uns falam que é 2.600 quilômetros, 4.000 quilômetros até chegar a Jerusalém. Esse rei de lá, o Zerá, junto com o rei da Líbia, fizeram um exército de 1 milhão de pessoas e vieram contra Judá. O Asa pensou, agora é coisa fácil, né? Nós estamos cheios de armas e tal, com o nosso povo. Quando ele olhou e viu que a mancha dele era isso, assim, e a mancha do outro era assim, ele tremeu. Nós vamos perder. Aí ele fez a oração: Senhor Deus, nada é para ti, ajudar o pequeno como o grande, o fraco como o forte, ajuda a gente. Deus ajudou, ele venceu a batalha, mas não deu crédito a Deus. Tem gente que é curada e não dá o crédito a Deus, depois pega uma outra. Eu tenho até vergonha agora de chegar diante de Deus, mas vergonha por quê? Se acerta com Deus hoje. Se você está em pecado, eu estou em pecado. Senhor Deus, me perdoa meus pecados. O pastor Jaime é pastor, vai levar você a Cristo.
Então você aceita Jesus e fica firme com Jesus. Se você está na miséria, Deus me prospera, eu tenho que conhecer. Aí Deus vai acertando você pela palavra, você vai deixar Ele acertar. Às vezes um pastor um dia vai dar uma mensagem, meu Deus, essa mensagem foi para mim. E várias vão ser só para você. Você, nossa, como é que Deus está me mudando? E vai mudando e você vai prosperar. Mas o Asa foi e não deu o agradecimento. Aí Deus mandou um profeta, está no capítulo 15. Está escrito o nome dele aqui, olha. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. E ele chegou e falou sério com Asa. O Asa poderia até ter se encrespado com ele. E ele explicou. Ele disse aqui no versículo: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, mas agora já tinha, sem sacerdote que o ensinasse, sem ele, agora tem o sacerdote. Mas quando a sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, ou achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Aí ele deu uma palavra para ele. Eu estou no 15 agora, versículo 8. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, que o nome dele é Azarias, esforçou-se, teve um recomeço, e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E o que aconteceu mais? Juntou todo o povo. Aí nós vamos pular agora para o versículo 12. E ele disse o seguinte: fizeram uma festa para Deus, deram bois, deram ovelhas, mataram todo, o povo todo comeu, e entraram no concerto, na aliança, de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, certo? Você só encontra Deus se você o buscar de todo o seu coração. Não adianta tentar enganar Deus, você engana você próprio, está perdendo tempo na vida. Você tem que abrir o coração, buscar mesmo. Deus, me perdoe porque eu tenho sido um sujo, uma suja, eu não te obedeci, não te amei, não fiz o que eu prometi. Acerta com Deus, vê o acerto, para. O Asa não parou, a bancada dele. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos, estavam alegres com esse decreto, que Deus não pediu. Olha, você tem que ter alegria só de Deus, a alegria do Senhor está escrita aqui. O que Deus não falou, não prometa fazer. Você não vai conseguir, nem Ele está pedindo de você. O que Ele pede pela palavra. Então não tente você inventar coisa agora. Não, mas eu vou fazer uma imagem, que quando eu olhar para aquela imagem, eu vou lembrar de Jesus. A imagem que você tem que fazer é o quadro mental da palavra, daquilo que está escrito. Aí você encontra Deus. Deus é espírito, Deus não é matéria. Deus é espírito. Jesus disse dessa maneira. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é Deus, espírito e homem, porque Ele se encarnou. Nele, quando chegar no céu, nós vamos vê-lo como aquele bebezinho que nasceu de Maria, cresceu, pregou o Evangelho e morreu na cruz. Então ele é dessa maneira. Mas eles inventaram coisa que juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo Judá se alegrou desse juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade o buscaram e o acharam. O Senhor lhe deu repouso em redor. De novo deu repouso. Mas esse que ele inventou foi um laço para ele. O que você inventa é um laço para você. Não invente nada. Não, mas eu queria ganhar o meu marido, eu inventei uma história. Você mentiu, não faça isso. Diga para ele que você inventou. Amor,
meu anseio de te ganhar para Cristo, eu inventei aquela história que Deus falou. Deus não falou aquilo. O que Deus não falou não existe no mundo espiritual. O que Deus falou existe. É unção para a sua vida. Você crê e você vai fazer. Então nós temos que ter muito cuidado, porque um malandro aí inventa algumas coisas e você vai cair na conversa dele e depois vê que você foi agarrado por ele, pelo demônio. Nós temos que pegar a palavra de Deus. Teve uma cidade que Paulo foi pregar. Naquele tempo não tinha Bíblia assim. A Bíblia eram rolos de pergaminhos e papiros e tal, chamado Bereia. E Paulo estava pregando e estava todo bereano lá, olhando lá. Confere. A gente fala que são os cristãos mais certos que já aconteceu no mundo. Porque senão ele podia estar lá mentindo que Deus mandou ele falar. E Paulo dizia, pois lembra de Josué, tal. Eles corria lá no Josué. Confere. E foram mais nobres, a Bíblia diz. Nós temos que ser esse tipo de pessoa nobre. Pegar o que Deus revela para nós e tal. Bom, ele não fez isso. O que aconteceu? Nós vamos agora para o versículo 16. Vamos ver esse versículo aqui que eu vou dar para você. Finalzinho aqui agora, capítulo 16, está falando do Asa. Bom, aí veio um vidente, um profeta, repreender ele, e ele ficou muito chateado com o profeta, e o profeta estava certo. Está no versículo de número 10. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alternou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Mudou por completo. Você está muito bem com Jesus. Você está na igreja. Mas deixa uma tentação entrar na sua vida e você não confessa a Deus e não se arrepende. Você não vai prestar mais. Você simplesmente vai ser aquela pessoa que mesmo um profeta de Deus vindo do céu, um anjo, como diz o apóstolo Paulo, e falando com você a verdade, você não vai aceitar. Enquanto tiver pecado escondido, você tem um impedimento de ver a Deus. Tire o pecado, você vai ser uma pessoa abençoada. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ter comunhão com Deus em nome de Jesus. Presta atenção aqui, irmãos. Deixa a coisa aí, tá vendo? Atrapalha, mas deixa ficar aqui agora. O versículo 12. O 11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Tudo está escrito lá no céu. Tudo que você fala, pensa, está escrito tudo que eu falo e penso. Por isso é necessário pedir o dom do arrependimento para se livrar do pecado. E caiu Asa doente de seus pés no 39º ano de seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. O que aconteceu? E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. 2 anos doente e não buscou a Deus. Mas ele não fez o povo jurar que quem não buscasse a Deus de todo o coração, que morresse? Ele é um deles. Irmão, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Deus não está interessado numa casa hiperlotada. Está de pecadores para levar a Ele, mas está interessado numa casa hiperlotada de pessoas que estão vivendo em santidade. Porque senão você está se perdendo, está se enganando. Você não vai chegar diante de Deus. E isso vai ser muito triste para você. A palavra está aqui, no outro culto vou falar mais um pouquinho sobre isso. Você já pegou toda a história. E graças a Deus por isso. E que nunca sai do seu coração. E hoje, quando o pastor já fizer o apelo, você se acerte, porque hoje é dia de bênção em nome de Jesus. Agora deixa eu passar para a parte da Santa Ceia. Obrigado por todos aí. E vamos agora para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Aqui está o apóstolo Paulo falando sobre a Santa Ceia. E hoje eu quero uma Santa Ceia bem espiritual.
No finalzinho dela, o pastor Jaime vai orar para Deus curar todo mundo. Vai ser aquele louvor bonito em que você vai soltar lágrimas de alegria diante de Deus, e nós vamos abençoar você. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Só ensine a alguma pessoa aquilo que você recebe de Deus. Só aquilo ali realmente não tem nada que possa vencer. Ensine o que você recebeu. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, ou beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Este é o momento principal. Você comer para viver, para ser uma bênção. Eu vou fazer uma oração agora com todos vocês. E você, né, se ainda não é salvo, você pode receber Jesus no seu coração. Se você ainda está em pecado ou cometeu pecado esses dias, peça perdão, que essa praga vai ser tirada da sua vida e você não vai pagar a conta daquilo de errado que você fez. Ao contrário, Jesus vai lhe abençoar agora. Curve a cabeça e feche os olhos. Pai, o Senhor sabe quem está orando agora e quem está só de cabeça curvada e olhos fechados. Uns estão dizendo: perdoa-me, tenho pecado por pensamentos, palavras e atos. Salva-me agora, regenera-me. Ô Jesus, escuta a oração dessa pessoa. E tenho certeza que o Senhor está perdoando esse irmão em Cristo que falhou, que escorregou, mas está pedindo perdão. Pois se é de coração que um aceita Jesus e pede perdão dos pecados, o outro só pede perdão dos pecados porque já aceitou, então eu declaro que essa pessoa está perdoada, está salva, está, ó Deus, na tua presença, em nome do Senhor. Amém. Olha para mim, parabéns. Se orou, pode crer. Os irmãos vão oferecer a bandeja, você pega, não tira o seu, passa para o vizinho. Aí você está com a mão livre, você vai e tira. Ele passa para o vizinho. Por favor, ajuda a gente a fazer um trabalho bonito. Não custa pegar e passar para o vizinho. Está aí o pão e está aí o vinho para você. Cantarola com o missionário cantor agora. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com o quê? Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear.
eu pergunto, alguém faltou o pão? Faltou o vinho para alguém? Então vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Meu irmão, isso é um momento muito santo. Eu já peguei aqui o meu pão. Pega o seu. Segure em sua mão e vamos abençoar agora, Pai. Estamos chegando diante de Ti para pedir a bênção sobre esse pão, que a partir de agora é o corpo de Cristo. Nós vamos comê-lo. Ele disse, comei. Vamos obedecê-lo. E onde estiver uma doença, uma fraqueza, ela vai sair, Pai. Pai, o Senhor vai operar, porque o Senhor garante pela Tua palavra que é desta maneira. Então, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o pão que está na mão de todas as pessoas e digo, comam em nome de Jesus. Podem comê-lo agora. Depois de cear, ele pegou o cálice e disse, a nova aliança no meu sangue. Obrigado, Jesus. Nós estamos na nova aliança. Seja abençoado esse vinho e torne-se no sangue de Cristo para essa pessoa que nos lava de todo o pecado. Pode beber dele. Agora adore a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor Jesus, nós te adoramos agora. Nós te servimos agora, Jesus. Nós precisamos dessa unção para espalhar essa mensagem para o mundo todo agora. Visita-nos, ó Deus, unja-nos, ó Deus. Dá para cada pessoa agora da tua unção. Pai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Oh, Pai querido, Pai amado, oh, nós glorificamos o Senhor nesta hora. Ah, o Cristo vivo, aquele que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ah, o Senhor que traz o renovo para a igreja, traz o avivamento, traz um despertar. Oh, alamaturisha, alamacantoromacia, malassuria. Ele vai batizar agora. Quem não é batizado com o Espírito Santo vai ser batizado. Uma alegria vai tomar conta do seu coração. Palavras estranhas sairão na sua boca agora. O maracantoromassui andalamarima. Choma salamadarama. Vem, vem, Senhor. Queremos mais, queremos essa pessoa cantando, louvando, essa pessoa recebendo a manifestação do teu poder. Está alguém entre nós doente, está alguém entre nós enfermo, alguém precisa desse milagre. Vem a cura divina agora. Vem, Senhor, com os dons de curar. Vem com o dom da fé. Vem com operações de maravilhas. Vem com o teu braço forte. Há um tumor que apareceu, um câncer amaldiçoado agora. Oh, meu Deus, passe agora no corpo doente, no corpo enfermo, debilitado, enfraquecido, ou com inflamações, com infecções, que precisa agora da restauração. Nós lembramos da cruz, lembramos que Ele levou as nossas doenças, as nossas enfermidades, e nós te louvamos. Oh, alamassuri, cantalamassuri, elamatoro, malamamamamamamamas. Você está recebendo a bênção no corpo, na alma e no espírito. Você está sendo abençoado agora em todas as áreas. Vem unção de Deus, vem poder de Deus, venha sobre a igreja que ora. Isso traz este avivamento, traz esse despertar, traz esta graça abundante no nosso meio. Traga, Senhor, a revelação do teu amor, a manifestação da graça, a manifestação, Senhor, da unção que quebra todo jugo. Nós te louvamos, nós te adoramos. Aleluia, aleluia. Oh, maravilha, maramaturi, mafira, la maramamamati.
Oh, se eu amo a mensagem da cruz, é morrer pela força. Só ver, estão recolhendo os carros. Levarei eu também minha cruz, é por uma trocar. Se eu amo até aquele dia final, Senhor. Eu também, até aquele dia. Oh, vamos aplaudir o Todo-Poderoso. Aleluia. Olha, estamos debaixo da unção. Lembramos da cruz, lembramos do Calvário, e Deus operou maravilhas no nosso meio, hein? Eu, na oração, pedi: Jesus, corpo, alma e espírito, hoje tocando aí. Verifica aí quem está com problema sério no joelho, pessoal. Em nome de... Pode ter, eu fiz oração aqui. Vá lá, quem é que pode dar? Mexa aí, fecha, verifica a sua perna. Pastor, tal demais. Você que não consegue colocar o calcanhar no chão, coloque agora em nome de Jesus. Você que não consegue dobrar a sua perna, dobre em nome de Jesus. Não conseguia levantar o seu braço, levante agora. Pescoço, pastor Jaime estava duro, venha para lá, para cá. Receba a cura em nome de Jesus. Vá lá, faz agora. Receba a cura em nome de Jesus. Vá lá. A Bíblia diz: crede nos seus profetas e prosperareis.